Olá, hoje veremos como acrescentar a segunda voz no pentagrama sem precisar alterar os layers, porque, como já visto na primeira aula, no primeiro vídeo postado nesse canal, chamado Como acrescentar a segunda voz no pentagrama do finale, e lá eu explico que basta alterar os layers 1, 2, 3 ou 4. Para escrever a segunda voz, bastava alterar aqui para o layer 2 e escrever. Mas existe um outro método que consiste no que vamos ver na aula de hoje, sem precisar mudar o layer. Então vamos colocar no layer 1, usar apenas o layer 1. Vamos copiar aqui o que tem nos dois primeiros compassos, que eu estou chamando de letra A. Então vamos usar o teclado virtual. No caso, eu vou usar o teclado virtual para vocês visualizarem melhor, mas vocês aí usam o teclado físico, que é melhor. Então vamos posicionar aqui. Se não tiver posicionado na nota, usamos as setas. Nota Lá. Então é C mínima. Então número 5. Agora eu quero a nota Sol. Desce aqui. 5 de novo. C mínima. Sobe. Quero Si bemol. Uma colcheia. Opa. Ctrl Z aqui para voltar. Quero Si bemol. Então a tecla de menos vira bemol. Eu quero uma pausa de semicolcheia. Então eu posso colocar uma semicolcheia, número 3, e tecla R, ou então backspace, dá no mesmo. Então Ctrl Z aqui, vou tentar com backspace, também dá certo. Para gerar pausa, você coloca a nota primeiro e depois tecla R ou backspace. Então, continuando, temos outro Si bemol aqui em semicolcheia, número 3. Ele coloca automaticamente Si natural. Aí vamos colocar o menos, ele vira bemol. Repare, se embolar as notas, é só dar um ESC aqui. Tá certinho até agora, né? Falta só o último tempo. Vamos clicar aqui. O Lá, que é colcheia, o número 4. Ele colocou pausa, né? Quando isso acontecer, dá um Enter. Ele vira nota. Aqui para cá, desce, tá no Sol, o cursor. Então, tecla número 4. E o segundo compasso, desce aqui a seta e a nota Fá, que é uma mínima, o número 6. E a pausa ele completa automaticamente. Então já temos a primeira voz escrita com o Speed Entry Tool. Para colocar a segunda voz, como vimos lá naquele primeiro vídeo, como acrescentar a segunda voz no pentagrama do finale, colocava aqui no Layer 2 e escrevia as notas. Vou começar fazendo. Então, aqui eu tenho a mínima no Fá. Uma mínima no Fá. Número 6. Desce. E aqui eu tenho a mínima no Mi. 6. É uma maneira fácil também, mas não tão prática se a gente precisar mudar toda hora de layer. Existe essa maneira que eu vou ensinar aqui hoje. Eu vou apagar, dar um delete. Delete. E a maneira
é essa. Usando o próprio Layer 1, você tem como escrever a segunda voz independente da primeira. Como isso é possível? Vou colocar até aqui, Layer 1. O grande segredo é esse. Você vai teclar o apóstrofo do seu teclado. Você vai clicar no compasso usando o Speed Entry Tool e vai teclar o apóstrofo do seu teclado. Repare que aqui está escrito V1. Tem que prestar bem atenção nisso. Está escrito V1, ou seja, voz 1. Quando eu colocar o apóstrofo, olha o que vai acontecer. Vou teclar o apóstrofo. Aqui entra a V2, a voz 2. Então a voz 2 fica um pouco à direita da voz 1. Mas só enquanto você está editando aqui, porque quando você terminar o compasso ele vai ficar tudo certo. Então vamos descer aqui, queremos o Fá. Depois desce, queremos o Mi. Mi. E aqui de novo. Aqui, quando entra no próximo compasso, ele entra na voz 1. Aí você precisa teclar o apóstrofo para ele virar a voz 2. Aqui de novo o apóstrofo, tem que prestar atenção aqui. Apóstrofo, vira a voz 2, então escreve outra semínima no Fá. Pronto, temos o seguinte. Aí vamos verificar que tem haste na posição errada. Logicamente, essa parte aqui. Então, quando isso acontecer, é bem simples. Você clica onde está a haste errada, essa nota, né? Qual é a voz que está errada? No caso, a voz 1, que ficou errada. Então, aqui está V2, né? Para alterar, vamos teclar o apóstrofo, que ele vai para V1. E você vai poder alterar usando a tecla L. Pronto. Aqui na letra B, basicamente a mesma coisa. Primeiro escreve a voz 1. Aqui o 6, desce. 6 de novo. 6 para a mínima. Vamos escrever a segunda voz. Aqui está V1. Para virar V2 eu uso o apóstrofo. Então, vamos usar o apóstrofo para virar V2 e vamos inserir a voz 2. Aqui a mesma coisa, voz 1 para virar voz 2, apenas o apóstrofo. Sol, Fá. Repare que algumas partes a gente vai precisar editar. Tipo aqui, mudar só a posição no caso da haste. No caso aqui, a voz 1 está com a haste para baixo. Então você muda para a voz 1. Para mudar a posição da haste, L. Quase pronto, né? Porque aqui ó, a voz 2 está em cima da voz 1. Né? Estão separados por intervalo de segunda maior. Então vamos precisar afastar um pouco. Como é que faz isso? Clica aqui em cima, estando na voz 2. Clica e arrasta um pouquinho para o lado. Ó. Pronto. Aí já resolve o problema. E aqui na letra C, temos a maneira convencional de fazer. Né? Vamos fazer. Aqui eu exemplificando no teclado virtual. Fica bem melhor. E comece a treinar já os atalhos também. Dó, Si, Lá. O atalho é
Ctrl Shift 2. Ctrl Shift 2. Que ele vai automaticamente para o Layer 2. No caso aqui, já estamos fazendo pelo método mais convencional. Porque na letra A e B, a gente fez pelo método de V1 e V2 no mesmo layer. Ou seja, na letra A e na letra B, usamos apenas o Layer 1 para escrever duas vozes independentes. Na letra C, já vamos usar o Layer 2, mas aprendemos o atalho que se usa. Se precisarmos do Layer 3, simples. Alt Shift 3. Alt Shift 3. Ou Alt Shift 4 para o Layer 4. Vamos retornar para o Layer 2. Alt Shift 2. E clicamos. E aqui vamos inserindo as notas da voz 2 no Layer 2. Que aqui o Si na semínima é o 5. Desce aqui. 5 também. Outro lá no terceiro tempo. No quarto tempo o Sol. Com semínima. Pronto. E o bom daqui é que ele escreve automaticamente também. Ele não precisa ajeitar. É a vantagem, né? E a vantagem da letra A e B, do método feito na letra A e B, é que você não precisa sair do layer 1. Continuando aqui, vou escrever segunda voz. Desce aqui, 1 grau. Pronto. A vantagem de layers separados é que ele fica pronto, né? Não precisa separar como a gente precisa fazer aqui. E temos aqui a letra D, que foi construída com vozes independentes, mas só que não no Layer 1, mas usando o Layer 2, repare. A letra D, eu usei o Layer 2, apenas o Layer 2, para gerar essas duas vozes independentes. Então eu coloquei aqui o Layer 2, se estivesse no Layer 1, atalho Alt Shift 2, e vamos inserir todas as notas no Layer 2. Primeiro a voz 1 do Layer 2, 6, que é mínima, né? Outra mínima no Si, 6 também, desce, outra mínima no Lá. Vamos usar o atalho para escrever em voz 1 e voz 2, usando apenas o Layer 2. Qual é o atalho? Apóstrofo. Ele vira V2. Quando ele vira V2, podemos escrever as vozes independentes, usando um mesmo layer. Si, Lá, Lá, Sol, Sol. Opa, aqui ó, colocar sempre o apóstrofo. Sol, Fá. E aqui ajeitar um pouquinho, né? As notas. Chegar um pouco mais para cá. Assim. Dar um Ctrl Z. Antes disso, ir para a voz 1 e ajeitar aqui essa haste. Voz 1. Eu estou na voz 2. Quero ir para a voz 1. Apóstrofo. Voz 1 já está aqui. A tecla L para alterar a direção da haste. Agora sim, aqui já está a voz 2, não precisa nem colocar apóstrofo. Prestar atenção no que está aqui em cima, voz 2. E agora sim, eu vou clicar, segurar e arrastar.
No caso aqui, era o contrário, né? Então, eu vou apóstrofo. Já está na voz 1. Então, letra L. E aqui, voz 2, letra L. Então, aqui eu consegui, através apenas do layer 2, fazer duas vozes independentes. Ou seja, em cada layer desse, é possível fazer duas vozes independentes. Então, no layer 1 você pode fazer duas vozes independentes no layer 1, no layer 2 duas vozes independentes, assim como no layer 3 e no layer 4 também. Espero que tenha esclarecido. Qualquer dúvida, comentem aqui abaixo. Se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Compartilhe com seus amigos e colegas.